Continuando então na parte B dessa aula, né, nós continuamos falando sobre a topologia de transporte de oxigênio em animais superiores. Nós vimos que esses animais, ou que há diferentes estratégias de morfologia ou topologia de absorção de oxigênio pelos diferentes tipos de sistemas respiratórios, seja em animais aquáticos, animais terrestres e aqueles anfíbios e assim por diante. Então, em todos esses sistemas, né, a ideia é a mesma, é você ter uma capacidade de absorver, levar a mistura gasosa para dentro do seu sistema biológico, ou capturar o oxigênio o mais próximo possível, né, dependendo da estratégia, e levar, fazer o transporte para dentro do sistema que vai ter o transportador. Então, no caso dos humanos especificamente, a gente começa lá pelo sistema respiratório lá do nariz, da boca, etc., passa por toda a parte da faringe, laringe, traqueia, dos brônquios, dos bronquíolos. Então, a gente vai descendo em termos de escala, nós vamos para a parte microscópica, né? Aqui é a representação de um sacro alveolar, ou seja, um conjunto de alvéolos, e quando nós falamos de realmente ir para a escala microscópica, aqui uma microscopia eletrônica de um alvéolo, de um conjunto de alvéolos, e normalmente quando eles estão intactos, né, eles têm em torno de 200 a 500 micrômetros de diâmetro. Então realmente é muito pequeno nesse sentido. Independente dessa morfologia ou da topologia ou da anatomia do sistema pulmonar respiratório do animal que você está vendo, ou do sistema biológico, existem características básicas que são comuns a todos eles. Tá? Então, para que essas características? Para que a difusão seja rápida e em volume grande. Esses são os dois principais objetivos. Então, para isso, tem que ter área superficial grande, certo? Para quê? Porque quanto maior a área de superfície, maior volume você transfere no mesmo no espaço de tempo. Tá? O percurso de fusão gasosa tem que ser curto, ou seja, da onde está o gás para onde ele vai, tem que ser um caminho pequeno para que também não interfira no tempo, né? Porque se demorar muito para fazer a transferência para a circulação, né, a hemácia passa e não é carregada, a hemoglobina não consegue receber os oxigênios. Para que isso seja efetivo, tem que ter uma diferença de pressão grande entre o interior do alvéolo e o vaso sanguíneo onde tem, vai ser dissolvido, né, e transportado para a hemoglobina o gás, ou tirado, como no caso do oxigênio, do CO2, do dióxido de carbono. Então, elevados gradientes de concentração significa que a diferença de concentração aqui, que vai ser dada, depois nós vamos ver por pressão, diferença de pressão parcial, ela tem que ser grande também. E, obviamente, essas estruturas têm que ser permeáveis. As membranas celulares ou todas as estruturas biológicas envolvidas que estão no caminho entre o grupo M, lá, o ferro, né, e a mistura gasosa do alvéolo, ela tem que ser permeável a esses gases, tanto para a entrada, como no caso também do CO2 para a saída, certo? Um humano, mais ou menos, né, adulto, um humano adulto, tem em torno de 600 a 700 milhões de alvéolos, que dá uma área total entre 70 e 100 metros quadrados. Significa que se você abrir todo aquele tecido pulmonar e esticar ele numa camada bidimensional, você vai ter uma área de 10 por 10 metros. Então a história de ser uma área superficial grande vem daí, tudo isso compactado dentro daquela estrutura pulmonar que é bem porosa. Então o pulmão, na verdade, ele parece uma esponja com bastante furinhos microscópicos e com isso daí você tem uma área muito grande, certo? Então esse é o primeiro quesito lá. A segundo quesito tem que ser que o caminho que ele vai percorrer também tem que ser pequeno. Então aqui um esquema de um corte transversal de um alvéolo, então o alvéolo, o espaço alveolar está aqui, onde tem a mistura gasosa, isso daqui seria a parede onde você tem o epitélio do alvéolo, e o epitélio do vaso capilar onde está passando o sangue, aqui é o corte transversal também de uma hemácia. Então aqui sai o CO2 e aqui entra o CO2. Então perceba que o caminho que eles têm que percorrer é basicamente da espessura de duas células. Isso daqui como se fosse o núcleo de uma célula, chamada célula tipo 1, do epitélio do alvéolo, do pulmonar. E essa daqui é a célula endotelial, né, do vaso sanguíneo.
Então, há umas outras estruturas aqui que a gente já vê já, que não estão representadas, mas enfim, esse caminho tem que ser bem curto, para que a velocidade de fusão seja alta e o tempo de fusão seja pequeno. Todo sistema que faz esse tipo de troca gasosa, né, que ocorre nos capilares, entre o capilar sanguíneo e alvéolos, né, por difusão, é chamado hematose. E a hematose ocorre, você vai identificar ela, você vai verificar ela em todos os vertebrados terrestres que têm pulmões, certo? E ele é chamado de hematose pulmonar. Por que ela é chamada de hematose pulmonar? Para diferenciar da hematose cutânea, que é encontrada também em alguns anfíbios. Então, por que que nós não fazemos hematose cutânea? Porque nossa epiderme a nossa epiderme é muito grossa, né, onde você passa os vasos sanguíneos aqui, ela é seca, tem uma camada de células mortas também, que dificulta muito a difusão dos gases e a absorção pelos capilares. Então, mesmo que haja alguma absorção, ela é muito pequena, é pouquíssimo eficiente. No caso dos anfíbios, eles têm uma epiderme bem mais fina, além disso, essa epiderme ela está sempre úmida, então há uma grande solubilidade, né, a solubilização desses gases nessas camadas, esses líquidos que estão entre a derme e a parte interna do corpo do animal. E com isso, então, você vai solubilizando e vai difundindo de maneira constante, certo? Então, há esses anfíbios onde que essa difusão contribui bastante para o sistema respiratório também. Tá? É um caminho a mais, nesse caso, para você poder adquirir o oxigênio. Uma questão que surge, né? Nós vimos que o oxigênio, anteriormente, ele faz parte do sistema de gerar energia em células, chamada respiração celular, e ele é necessário para isso. Só que uma questão em termos de evolução que surge é, por que se utiliza, por que a natureza selecionou o oxigênio e não o nitrogênio, já que na composição da atmosfera aqui principal, você tem em torno de quase de 80% de nitrogênio e somente próximo a 20, 21% de oxigênio, tirando os outros gases aqui. Então, você tem aproximadamente 4 vezes mais nitrogênio, certo, do que oxigênio. Levando em conta aqueles parâmetros que eram necessários para a seleção de metais, cátions metálicos dos sistemas biológicos, nós podemos extrapolar aquilo também para todos os outros elementos ou compostos que os sistemas biológicos utilizam. Se você utilizar um sistema que tem baixa concentração, baixa quantidade, fica difícil, né, de conseguir esse elemento. Então, por que não o nitrogênio? Então, obviamente, é por causa das propriedades do oxigênio que ele foi selecionado e nem tanto pela quantidade. Tá? Então, a primeira coisa, a solubilidade dele. A solubilidade do nitrogênio em sistemas aquosos é 2 vezes menor do que o oxigênio. Então, você pode ter ele muito na atmosfera, mas a solubilidade dele em sistema aquoso é muito menor. Se pensar que a vida surgiu em sistemas aquosos, você teria muito mais disponibilidade de oxigênio nesses sistemas do que nitrogênio. O nitrogênio ficaria mais na atmosfera, certo? Mesmo depois que a vida saiu desses sistemas aquosos, ela continua extraindo oxigênio do sistema aquoso, porque antes de atravessar a parede do alvéolo, o oxigênio, ou CO2, tem que ser dissolvido numa camada fina de líquido, de uma solução fisiológica que existe nessas paredes. Então, de qualquer modo, nós continuamos dependendo da solubilidade desses gases em líquidos, especificamente líquidos aquosos, para poder extrair ou absorver eles, certo? A outra é reatividade. Como o oxigênio ele é reativo, então para gerar energia, né, que ele é o faxineiro de prótons, que ele vai formar água, reagir com prótons produzidos durante a respiração celular, a produção de ATP, você precisa que ele seja reativo. E o nitrogênio é muito mais inerte, a reatividade dele, tanto frente a metais quanto a outras reações químicas, é muito baixa, certo? Então, se em termos de reatividade com os outros elementos ele é baixo, ele já não poderia contribuir na produção de ATP. Fora isso, tem um outro problema que nós vamos ver já já. Além disso, se fosse ele para ser transportado, vamos supor que a natureza tivesse resolvido o problema de reatividade dele na cadeia de respiração celular, na cadeia de transporte de elétrons lá e tudo mais.
era necessário ligar ele ao ferro, ou trocar o cádmio. Mas, de qualquer modo, a reatividade dele, ou a estabilidade da ligação entre o nitrogênio e o ferro é baixa, é instável. Então, você não conseguiria manter o nitrogênio na hemoglobina, se fosse o caso, certo? Para ele chegar no tecido. E isso também é explicado, né, ou pode ser detectado pela série espectroquímica, quando o nitrogênio está à esquerda do oxigênio. A reatividade desses dois gases tem a ver também, pode ser interpretada via os diagramas de orbital molecular. Se você pegar o orbital molecular do nitrogênio, ele tem uma configuração de orbitais, né? Esse daqui é o último nível de orbitais moleculares da molécula. Então perceba que o nitrogênio tem elétrons em orbitais totalmente preenchidos, ligantes, enquanto que o oxigênio tem elétrons desemparelhados em orbitais antiligantes. Então, além de ter uma ordem de ligação maior e ser mais estável, né, do que o oxigênio, ele teria que receber elétrons aqui, pares de elétrons para ocupar esses orbitais, né? Então a reatividade dele seria menor. Enquanto que o oxigênio, né, ele é uma molécula mais instável nesse sentido, ele pode reagir para receber um elétron, fazer ligação covalente aqui nesse caso, para receber elétrons e fechar esses orbitais, mesmo que ainda sejam orbitais antiligantes, certo? Mas aí você pode pensar que a molécula vai ser quebrada e aí vai formar uma outra molécula que pode ser que a configuração seja mais favorável. Mas a estabilidade do nitrogênio tem a ver com isso também. Ele já tem uma energia bastante reduzida, porque a molécula tem os orbitais ligantes totalmente preenchidos na última camada. Tá? Então, a ordem de ligação é maior. Além disso, como eu havia dito, se você usasse nitrogênio, haveria um outro problema, que como a função do gás seria capturar os prótons, né, que essa é a forma correta de expressar eles, o hidrônio ou H3 ou mais, gerados na respiração celular, ele não ia gerar água. Ele ia reagir o N2 com H+, ia formar o quê? Amônia. E a amônia ia reagir de novo com esses H+, os hidrônios, para formar NH4+. Então, se o problema não era a questão do pH, mas a questão de diferença, a quantidade de cargas positivas que estava dentro do citoplasma ser muito maior do que do lado de fora, e isso interferir na respiração celular, então o que a natureza faz é neutralizar essas cargas positivas, transformando em uma coisa neutra. No caso do nitrogênio, ele ia continuar com a carga positiva e não ia diminuir o número de cargas. Então não adianta também para a função que seria o oxigênio, certo? O oxigênio ele entra para desativar cargas, diminuir o número de cargas positivas na hora que captura os prótons. Então perceba que cada molécula de O2 consegue capturar 4 prótons. Então, para uma molécula, você captura 4 prótons. Então, é bastante eficiente. Então, para cada molécula, você acabaria gerando se pegasse 2 moléculas de nitrogênio, você ia gerar 2 cargas positivas. Então, não adiantaria em nada isso daí também, certo? Ou, pelo menos, você não ia diminuir o número de cargas positivas, você podia neutralizar 3, mas você ia deixar uma aqui ainda positiva, certo? O O2 também é o único elemento oxidante, porque ele quer preencher esses orbitais aqui que estão com esses elétrons desemparelhados, certo? Na atmosfera. Os outros todos são moléculas inertes, como o nitrogênio, ou o monóxido de carbono, ou o dióxido de carbono, o neônio, os gases nobres e assim por diante. Então ele não serviria também para as reações bioquímicas, que são basicamente reações de oxirredução, certo? Que vocês vão ver na parte de bioquímica. A pergunta que surge a partir de saber que é o oxigênio, ele foi selecionado não pela quantidade, mas pela função que ele vai ter no sistema biológico, por que esses gases se difundem através da membrana? O que leva a essa difusão, certo? E a resposta é simples, porque há uma diferença tanto de concentração de um lado do outro da membrana, assim como ele cruzar a membrana de um lado de menor concentração para maior concentração, de maior concentração para menor concentração, aumenta a entropia, porque aumenta a distribuição de microestados de energia quando você compara os dois lados da molécula, ok? Então isso é importante. Falando em concentração, como que se mede a concentração de um gás de um lado ou de outro da molécula? A gente utiliza a chamada pressão parcial do gás. O que é isso? Então,
Então, se você pegar a atmosfera e esquece os gases que estão em concentração menor, considera que o nitrogênio está em torno de 79% e o oxigênio 21%. E a pressão atmosférica, nós vamos usar em milímetros de mercúrio para não trabalhar com número fracionado. Então, ela é 760 milímetros de mercúrio, equivale a uma atmosfera. Então, se você quer saber qual é a pressão parcial desse gás, é o quanto esse gás contribui na pressão total, que seria 760. E isso é diretamente proporcional à concentração desse gás, que pode ser dado, ou que é dado, em termos de porcentagem total. Então, eu tenho 79% da atmosfera composto por nitrogênio, e ele contribui na pressão total de 760 com quanto? Com 600 milímetros de mercúrio. Como que eu cheguei a esse número? Eu fiz quanto é 79% de 760, certo? Então, com isso, eu converti a concentração, dada em porcentagem, em pressão. Então, é a pressão parcial, a pressão da parcela de nitrogênio contribuindo para a pressão total. No caso do oxigênio, é 21%. Quanto que é 21% de 760? 160 milímetros de mercúrio. Então, as pressões parciais, ou seja, que as parcelas dos gases contribuem na atmosfera, é de 600 para o nitrogênio e 160 milímetros de mercúrio para o oxigênio. Então, agora que nós fizemos essa relação, nós sabemos que quanto maior a concentração, maior a pressão parcial, e vice-versa, certo? Isso é importante saber. Quando você tem gases expostos a líquidos, por que a gente está falando isso? Porque, como eu disse, nós precisamos dissolver esses gases naquela camada de líquido que tem na superfície dos alvéolos, certo? E também depois ele vai ter que dissolver dentro na travessia e no plasma antes de chegar na hemoglobina. Essa difusão, como nós dissemos, ela é espontânea e ela depende somente da diferença de concentração e entropia. Então, se você deixar um sangue aqui que tem baixa concentração de gases nele, pode ser oxigênio, nitrogênio que seja, deixar em repouso, o que vai acontecer é que, onde tiver maior concentração, vai começar a dissolver essas moléculas. Por quê? Isso é simples também de entender. Como essas moléculas do ar estão em movimento constante, certo? Uma velocidade muito maior que as do líquido, então, quando as moléculas vêm em alta velocidade, choca aqui, elas penetram dentro do líquido, certo? E elas são envolvidas, né, solvatadas pela molécula desse líquido e passa a ficar presa lá dentro por interações intermoleculares, como a gente já viu lá para qualquer molécula ou qualquer átomo ou íon que se coloca dentro de uma mistura. Quando essa molécula fica presa, há espaço, há moléculas desse líquido sobrando para fazer esse aprisionamento, essa solvatação aqui. Quando outra molécula vai presa, até o momento que a maior parte das moléculas do líquido está solvatando, né, e passa a ter mais ou menos o mesmo número de moléculas ou átomos do gás dentro e fora dessa mistura, dentro do líquido e na mistura gasosa. Então, aqui o equilíbrio vai ser deslocado para cá, até que chegar um ponto que essas trocas vão acontecer na mesma velocidade. Não é que parou a troca, é que o número de moléculas agora que é capturado pelo líquido, né, é o mesmo número que vai para o ar que escapa do líquido. Então, no caso do seja sangue, vai ter esse equilíbrio de qualquer jeito. Tá ok? Então, se você pegar um sangue que tem uma concentração grande de CO2, por exemplo, um sangue venoso, e pôr ele ao ar, ele vai começar a perder CO2 para o ar, até equilibrar, e vice-versa. Para o O2 também é a mesma coisa, ok? Então, essas são fenômenos naturais que vão acontecer se você puser os dois em contato. Então, essa difusão, né, depende da interação dessas moléculas, e quando elas vão ser presas lá dentro, como aqui no caso de água com oxigênio, a molécula de oxigênio, como aqui você já tem a molécula da água é um dipolo, a do oxigênio seria apolar, mas como o oxigênio ela é homonuclear, apolar, mas como tem uma concentração, uma nuvem eletrônica grande, né, da molécula, aí ela acaba sendo atraída pelo polo positivo da água e é assim que ela fica aprisionada. Então aparece uma força atrativa aqui, certo? E é essa força atrativa que mantém a molécula lá dentro. Quanto maior essa atração, maior vai ser a solubilidade. Isso é dado por um chamado coeficiente de solubilidade a partir de uma relação matemática chamada lei de Henry, que diz o seguinte: o oxigênio dissolvido no plasma, né, vai sempre obedecer essa lei, que estabelece que a concentração de um gás dissolvido em um líquido é diretamente proporcional à sua pressão parcial,
certo? Porque a pressão parcial tem a ver com a concentração. E é dada sempre numa temperatura. Lembre-se, gases dissolvidos dependem da temperatura. Quando você compra um líquido gaseificado, cerveja, água, etc., se você abre a temperatura ambiente, você deixa escapar uma grande quantidade de gás. Se você resfria, aumenta a solubilidade, porque você diminui, né, a movimentação, a quantidade de escape aqui que você teria, porque esse gás é dissolvido sob pressão. Você aumentar a temperatura, ele acaba conseguindo sair mais. Diminuindo a temperatura, você mantém ele no líquido e não naquela partezinha de fora lá do gás que tem, da mistura gasosa que tem no topo da garrafa, certo? Então, a quantidade de oxigênio dissolvido vai ser, no plasma, no caso, né, ela vai ser proporcional à pressão parcial desse gás naquele meio. Então, se você quer saber quanto oxigênio tem dissolvido no plasma, o CO2, você tem que falar em pressão parcial. A lei de Airy expressa matematicamente dessa forma aqui. A concentração do gás diluído no líquido vai ser proporcional, essa constante de proporcionalidade é o chamado coeficiente de solubilidade, que é tabelado, já foi determinado, né, para certas temperaturas, e vezes a pressão parcial do gás da mistura. Então, quando você quer saber, basta fazer essa conta e saber a pressão parcial. Então, vamos fazer um cálculo aqui. A constante de solução do oxigênio no plasma, né, que foi calculado aqui pela lei de Henry, que é dada pelo coeficiente de solubilidade, aliás, é 0,03. O que significa isso? Se você tiver, vamos pegar 100 ml. Então, se você pegar 100 ml do plasma, na temperatura mais ou menos de 37 graus, só para arredondar, você vai ter quanto? Dissolvido 0,003 ml de O2 para cada milímetro de pressão que esse oxigênio tiver lá dentro. Então você tem que saber a pressão parcial para saber qual é a concentração de gás diluído, que é esse C aqui, a concentração de gás diluído. Eu sei que o coeficiente de dissolução do O2 é 0,03 a 37 graus Celsius, para cada 100 ml, certo? Então, se eu souber agora a pressão parcial do O2, certo? Eu sei que para cada 1 milímetro de mercúrio dessa pressão, eu consigo dissolver 0,03. Então, fazendo essa conta, nós sabemos que a pressão alveolar normal do O2 é 100 milímetros de mercúrio lá no alvéolo. Então, vamos considerar que seria equilibrado com a pressão do plasma, certo? E, então, se você pegar para cada 1 milímetro, você vai conseguir ter esses 100 ml, né? Você tem que considerar 100 ml aqui para manter a referência constante. Para cada 1 milímetro de mercúrio, você consegue dissolver 0,03 milímetros de O2. Se você tiver 100 milímetros de mercúrio, você tem que multiplicar esse número por 100. Então, no plasma, na temperatura biológica, você vai ter dissolvido no plasma, não ligado na hemácia, não ligado na hemoglobina, desculpa, 0,3 mililitros de O2 para cada 100 ml de plasma. Se você fizer o cálculo, né, com o volume de 0,1 litros de plasma, se você for ver quantos litros tem num ser humano, em média, mais ou menos, você vai ver que um dos problemas é que essa quantidade de oxigênio, seja por 100 ml ou no volume total de plasma, veja, volume de plasma é uma coisa, volume de sangue é outra. Se você falar que você tem 5 litros de sangue, você tem que descontar as hemácias, porque a gente está falando só do plasma, certo? Então, essa concentração é insuficiente para o metabolismo, para você fazer justamente aquela captura dos prótons lá na respiração celular. Então, você não daria conta. Então, por isso, você tem que dar um jeito de aumentar a quantidade de oxigênio que você consegue. E isso foi feito através de transportadores. Então, hemoglobinas ou hemocianinas, elas vieram justamente não só para levar esse oxigênio até a parte distante do pulmão, que é onde que ele entra, nesses animais, mas o transportador ou o acumulador, ele aumenta a concentração de gás naquele líquido, porque ele consegue capturar esse gás e ele vai deixando esse gás ser mais dissolvido. Então, quando chega no tecido, você tem o oxigênio não só das suas hemoglobinas e mioglobinas, você também tem um pouquinho dissolvido no plasma, que também vai para as células, mas é muito pouco. Então, as hemoglobinas, se você fazer uma continha fácil depois, quanto oxigênio você teria, qual volume de oxigênio você teria no sangue dissolvido no plasma, sem a presença das hemoglobinas e com as hemoglobinas. A gente vai fazer esse exercício mais para frente.
Gases dissolvidos, obviamente, geram pressão, eles têm uma pressão lá dentro, que se você rearranjar além de airy, né, Henry, você vai ver que você consegue fazer a relação disso daí. Veja, quanto maior o coeficiente de solubilidade, menor vai ser a pressão parcial que ele vai ter, que ele vai gerar. Então, se você pegar os coeficientes de solubilidade, certo? Como eu falei, maior coeficiente, menor a pressão. Comparando aqui, aquele que tem maior coeficiente de solubilidade é o CO2, dentre os gases da atmosfera que podem ser absorvidos pelo teu sistema. Então, é por isso que o CO2 não precisa de transportador. Só para desfazer algum engano que vocês tenham aprendido, é o seguinte: o CO2 não vem na hemoglobina lá presa no ferro, certo? Ele vai convertido em tampão plasmático, tá ok? E no lugar do oxigênio não vem nada, não tem água, não tem hidróxido, não tem nada lá, vem vazio. Então veja, você tem uma solubilidade, o coeficiente de solubilidade do CO2 ele é aproximadamente 24 vezes maior do que o do oxigênio. Então ele não precisa, porque esse coeficiente de solubilidade dá conta do CO2 produzido durante a respiração celular, mesmo em alta atividade física. Então, por isso que a natureza não precisou selecionar ou construir um transportador para ele. E o oxigênio já não. Ele tem uma coeficiente de solubilidade muito baixo, como a gente falou, e por conta disso, ele vai precisar de um transportador especificamente para aumentar a concentração dele naquele líquido. Então, por isso que foi criado as hemácias e a hemoglobina, certo? É justamente, como eu disse anteriormente, a diferença de concentração e entropia entre os dois lados de uma membrana, ou do caso entre o plasma e o alvéolo, que vão fazer esses gases fazer a difusão. Então, uma coisa é você solubilizar, a outra coisa é a difusão. Uma vez solubilizado, quanto tempo ou como que ele passa para o outro lado e como que ele chega até a hemoglobina que é o nosso interesse, tá? Então, para entender isso daí, a gente tem que falar da lei de difusão de Fick. É uma continha simples. Então, a difusão você pode pensar como sendo a velocidade, né? Ou seja, em quanto tempo, né, ele vai conseguir atravessar essa membrana, qualquer gás aqui que seja permeável. Então, essa lei diz o seguinte: A é a área de superfície, né, a área superficial. O delta aqui é a variação da pressão de um lado, a pressão do alvéolo e a pressão no plasma, vezes uma constante que depende da solubilidade da massa molar, e esse daqui T não é temperatura, tá? Vem do inglês thickness, que é a espessura da membrana. Então, o que a gente conclui daqui? Então, numa expressão matemática desse jeito, tudo que está em cima aqui na mesma linha da grandeza, ela é diretamente proporcional. Então, se eu aumento esse, aumenta esse. Tá? Então, veja, se eu quero uma difusão alta, rápida no caso, eu tenho que ter uma área grande. Para quê? Se eu tiver uma área grande, de uma membrana dessa seja uma área grande, eu sei que eu vou conseguir, num tempo pequeno, atravessar com um volume grande de gás, certo? Essa velocidade ou essa difusão vai ser mais rápida ainda se a diferença de pressão aqui entre um lado e outro da membrana for alta. E inversamente proporcional à espessura. Então, quanto menor a espessura, porque está aqui no denominador, mais rápido também atravessa. Então, para um sistema ser eficiente, o que eu preciso? Grande área superficial, como no caso nós temos no alvéolo, no pulmão, 100 metros quadrados. Né? Espessura aqui da membrana, né? No caso, seriam só de 2 células, basicamente. Você tem que atravessar 2 vezes cada membrana e um pouquinho mais que tem umas outras estruturas ali. Mas é bem fininho, é bem pequeno esse caminho, essa espessura que tem que atravessar. Tá legal? Então, quanto maior a área de superfície, quanto maior a diferença de pressão, mais rápido, maior a difusão, e quanto mais fino a parede, né, que ele tem que atravessar do alvéolo, mais rápido também. Então, a seleção natural, a evolução, acabou construindo esses sistemas com essas características. Tá legal? E isso é importante para entender o porquê da anatomia desse sistema e porquê de outros problemas que surgiram, ela também foi resolver. Os coeficientes de difusão, por exemplo, né, a gente vê aqui, comparado sempre com o oxigênio. Então, só o CO2 tem um coeficiente de difusão maior que o oxigênio, ele é 20 vezes maior. Então, primeiro que ele não precisa, ele tem uma solubilidade maior, certo? Até 24 vezes maior,
e tem 20 vezes mais difusão do que o oxigênio. Então o CO2 não é problema, ele entra e sai muito rápido e a concentração que ele entra e sai também é alta. Os outros é importante, por quê? Porque se eles têm a coeficiência de difusão menores que o oxigênio, quer dizer que o oxigênio atravessa primeiro e, por exemplo, o monóxido de carbono não vai tomar o lugar dele lá na hemoglobina. O nitrogênio não vai tomar de qualquer jeito, porque a ligação é instável, mas essa daqui é estável, esse é um problema. E o hélio também não, então tem coeficientes menores, certo? Isso também é importante. O tempo, isso daqui também é aquelas coisas. Uma vez que atravessou, tem que atravessar logo, por quê? Para dar tempo de chegar o oxigênio na hemácia, e lá dentro da hemoglobina. Então, o tempo necessário para o sangue atravessar um capilar, ali do lado do alvéolo, aqui da parede do alvéolo, é de aproximadamente 0,75 segundos, 750 milissegundos. Um piscar de olhos tem em torno de 500 milissegundos, ou seja, meio segundo. Então é muito rápido o tempo que a hemácia leva para atravessar um capilar. Entretanto, em 0,25 segundos, ou seja, um terço, né, 3 vezes mais rápido do que isso, o plasma já está em equilíbrio com o gás alveolar. Por isso que a difusão é importante, por isso que o teu pulmão tem uma área grande e uma espessura pequena. Para dar tempo, seja em repouso ou seja em atividade intensa, esse atravessar desses gases aqui dá tempo suficiente que a hora que a hemácia chegue, né, ele consiga difundir também através da parede celular da hemácia e chegar lá na hemoglobina. Então você tem dois modos de transporte de gases dos pulmões até o tecido, que é dissolvido no plasma ou ligado à hemoglobina. Em ambos os casos, eles vão depender de difusão, tanto na hora que ele sai do alvéolo para ir para a hemácia, né, plasma e depois a hemácia, quanto para sair da hemácia depois de chegar lá dentro das células de tecidos. E ele sempre vai depender desses três parâmetros: diferença de concentração, diferença de entropia e solubilidade nesses sistemas. Tá? Lembre-se que o plasma tem diferentes concentrações do citoplasma e isso também influencia um pouquinho. Olhando um pouco para o alvéolo, é importante, por quê? Porque nós vamos ver também essas características, né? Tem um outro problema que acontece. Então, esse daqui é um corte, de novo, cortou-se o alvéolo aqui no meio, na transversal. Aqui que você está vendo são as paredes dos vasos capilares, certo? Isso daqui são hemácias que estão lá dentro, então, como se saísse fora do plano aqui da tela, e foram cortados. Nos alvéolos, você vai ter esses buracos aqui, né, que são os poros alveolares, que é por onde entra a mistura gasosa e por onde sai também. São as células aqui, então veja que esses poros são do tamanho de células, basicamente. Você tem essas células aqui, são células especializadas em secretar surfactante. Surfactante é detergente, basicamente, né? Nós vamos ver o porquê. E você tem também macrófagos, que são células do sistema de defesa humano, para evitar infecções, porque a hora que você respira, você está trazendo micro-organismo aqui para dentro. Então, qualquer micro-organismo vazor, você tem que estar lá. Uma coisa importante é que toda essa superfície aqui, ela está embebida num líquido. Não que tenha um líquido aqui sobrando, mas ela está umedecida, ela tem um filme fino de líquido que contém não só vários componentes, né, sais dissolvidos, algumas proteínas, etc., mas também o tal de surfactante. E por que isso? Porque a espessura do alvéolo é tão fina, essa camada aqui, e se você tem que manter todo esse sistema aqui com macrófagos, ele tem que estar recebendo nutrientes, ele tem que estar no meio aquoso, se fosse deixar só o líquido aqui com água, né, e alguns sais dissolvidos, um líquido fisiológico aqui, o que ia acontecer? A tensão superficial da água ia fazer esse alvéolo, essa estrutura semisférica aqui, que na verdade é mais hexagonal do que outra coisa, ela ia colapsar, ela ia colabar, ela ia grudar a parede uma na outra. Isso às vezes acontece. Uma das explicações, às vezes, por que você dá uma respirada funda de repente, é porque alguns dos seus alvéolos colabaram. Então essa respirada funda faz com que eles liberem, ele pare de grudar uma parede na outra, certo? Então o surfactante é produzido para diminuir a tensão superficial e evitar esse tipo de acontecimento. Por que eu estou explicando isso? Para mostrar que aqui, que é onde vai passar, né, atravessar, tem uma camada de líquido. Esse líquido não é água pura. Ok? Aqui eu estou falando disso, do surfactante. O surfactante pulmonar tem uma composição de 80% de fosfolipídios, que é esse cara predominantemente.
a dipalmitoil fosfatidilcolina, DPPC, que é essa molécula aqui. Então aqui um alvéolo, e aqui forma-se uma camada aqui nesse líquido, né, aqui todo representado em 3D, desse surfactante para evitar que uma parede grude na outra aqui, de tão fino e delicado que é o alvéolo pulmonar, tá ok? Então ele reduz a tensão superficial e evita o colapso. Alguns prematuros não têm a produção ainda desse surfactante em quantidade, porque lá no útero, né, o pulmão está cheio do líquido amniótico, então não tem esse problema, porque isso daqui está cheio de líquido, não vai colapsar, e o feto, o bebê não está respirando através do pulmão, mas recebendo oxigênio via placenta. Então, um dos problemas quando ele nasce e expele o líquido do pulmão é que o pulmão dele pode colapsar, pode colabar, grudar tudo. Então, às vezes, o teste, quando o médico vira o bebê de ponta cabeça, às vezes é para tirar esse líquido do pulmão, e quando ele estimula o bebê através de uma palmada ou algum tipo de movimento, é para ver se ele chora, justamente porque para chorar ele tem que inspirar o ar e depois expirar, e é para ver se o pulmão não está colabado, colapsado. Nesse sentido, se tiver, ele tem que aplicar um surfactante artificial, né? Tem doenças onde que o bebê não produz isso também, e é necessário alguns casos de acidente também provocados por substâncias químicas, etc., que tem um problema de produção desse surfactante, então você tem que injetar, você tem que dar para a pessoa via traqueia, né? Injetar direto lá dentro dos alvéolos dos pulmões. Só para vocês terem uma ideia desse surfactante aqui, de qualquer um desses dois, o preço nesse mês é de 1.800 a 2.400 o frasco, certo? Então é uma coisa realmente complexa e complicada. Então esse surfactante, essa camada aqui de líquido, né, essa camada úmida, né, ela é onde que tem todas essas estruturas aqui, macrófagos, as células aqui, etc., é um tipo de muco, é nela que o oxigênio e o CO2 têm que se dissolver, certo? Então, quando, aqui está representado nesse esquema esse filminho amarelo aqui, tá? Aqui está um pouco mais completo a estrutura, o esquema aqui. Então, o oxigênio tem que difundir daqui para cá e o CO2 daqui para cá. Quando ele difunde, ele tem que dissolver aqui, atravessar aquelas paredes das células, se for o caso, atravessar o citoplasma. Tem essa outra composição aqui entre o alvéolo e o capilar, você tem um filme muito fininho, né, de um líquido chamado líquido alveolar, ou líquido intersticial. Então esse líquido também ele tem que se dissolver lá e atravessar a parede do capilar, dissolver no plasma e depois atravessar a parede da hemácia e chegar na hemoglobina, certo? Lá do ferro da hemoglobina. Então esse é o caminho de difusão que ele tem que percorrer. Ele começa dissolvendo no líquido e vai percorrer todo o caminho dissolvido no líquido, certo? Não tem como você escapar desse processo, tá legal? Então, em mamíferos, ou quem utiliza pulmões, né, para fazer hematose, o oxigênio é absorvido a partir de soluções aquosas. Então, nós continuamos ainda extraindo oxigênio da água, como foi no início da vida lá. E esse processo sempre vai ser limitado pela solubilidade e pelas diferenças de pressão parcial alveolar. Tá? Lá, né, na hora que a gente inspira, o ar que chega aqui, a pressão parcial de oxigênio é em torno de 160 milímetros de mercúrio, né, e do CO2 0,23 aproximadamente. Só que isso daqui é o atmosférico. A hora que chega lá no alvéolo, então entra com 160 o oxigênio e 0,23 o CO2. A hora que ele entra, a não ser, né, a primeira respiração que você fez na vida, você tinha essas pressões. Depois, sempre há ar residual, certo? No pulmão. Sempre sobra oxigênio e sempre sobra O2. Então, a hora que esse ar entra, ele se mistura, ele vai ser diluído, certo? Então, a pressão, como concentração aqui é dada em pressão parcial, cai de 160 do oxigênio para 104, e do CO2, como tem maior concentração aqui, porque tem mais CO2 sendo produzido lá de dentro do que de dentro para fora, vai de 0,23 para 40 milímetros de mercúrio. Então, enquanto no sangue venoso você tem 40 para o oxigênio e 45. Então, veja, tem uma diferença de pressão muito alta em relação ao O2 aqui, de 40 para 104, então ele vai difundir para dentro do... desculpa, o O2 é aqui. De 40 para 104, ele vai difundir para dentro do capilar, certo? E de CO2, ele tem maior concentração no capilar,
do que no alvéolo, então ele difunde para lá. Nós temos uma sensibilidade muito maior a um aumento pequeno na concentração de CO2, perceba, se eu aumentar aqui para 5, se eu aumentar 10% aqui, certo? A quantidade de CO2, eu fico muito próximo aqui e comprometo a difusão do CO2. Se eu diminuir 10% a concentração aqui, eu caio para 90%, ainda assim eu vou estar muito longe de perder difusão, certo? Então nós temos essa sensibilidade a ambientes poluídos muito maior e acaba concentrando, acumulando CO2 no tecido, né, se você está num ambiente rico em CO2. E não precisa ser muito rico, 10% a mais do que é o normal, você já vai ter esses sintomas, e se isso for a longo prazo, dá problemas, tá legal? O PO2, a pressão parcial do oxigênio dissolvido, certo? Depende do O2 dissolvido e não daquele ligado na hemoglobina. Então, o que se calcula não é quanto oxigênio você tem aqui, é justamente o oxigênio que está dissolvido, quanto oxigênio tem no plasma. Essa troca é feita com o plasma, não com a hemoglobina. A hemoglobina ainda tem oxigênio lá, ela não entrega todos no tecido, certo? Normalmente, se você está em repouso, ela entrega um, mas aqui você precisa de liberar, isso daqui vai estar no plasma, e essa diferença de concentração entre o alvéolo e o plasma é que tem que ser levado em conta. Tá? Então, esse PO2 aqui é do plasma e não da hemácia, não contando a hemácia no caso. Então, aqui está aqui o que a gente está explicando, né? E por último, o oxigênio atravessa a membrana, se liga aos sítios do ferro dentro da hemoglobina, lá no grupo M. E é aqui que a gente queria chegar. Então, esse foi todo o caminho do oxigênio para chegar na hemoglobina e se ligar ao ferro. Agora, o que acontece quando essa ligação ocorre? Olhando para o sítio de ligação aqui do ferro no grupo M, né, no anel, né, aqui uma representação mais contextualizando com as estruturas proteicas, você tem no ferro 2, esse é o estado de oxidação dele, é um cátion intermediário, um ácido intermediário, tá? Ele está numa geometria octaédrica, de valência secundária 6, sendo que a sexta posição vai ser ocupada justamente pela molécula de oxigênio, certo? Uma característica importante que é através dele que se liga toda essa estrutura do grupo M à cadeia proteica. É a única ligação. Então, o anel porfirínico aqui é como se tivesse um prato suspenso equilibrado aqui por uma varetinha, como faz o cara lá, o equilibrista no circo, certo? Ele não tem, o anel porfirínico não tem nenhuma ligação com o sistema proteico. Ele está realmente sustentado aqui pela essa única ligação entre o ferro e o nitrogênio imidazol de um grupo de um resíduo de histidina que tem numa das hélices, né, do sistema proteico. Tá legal? E uma outra coisa, né, é que essa ligação é encontrada em todos os tipos de hemoglobina e é a única ligação covalente entre esse grupo M e a cadeia proteica. E esse grupo sempre está abaixo do anel em relação à posição que o oxigênio vai entrar, certo? Hora que o oxigênio se liga, vai ter um problema. Isso daqui a gente está falando da primeira ligação. O ferro, mesmo sendo o ferro 2, certo? Ele é um intermediário e está aqui, ele ainda é muito grande para o espaço que tem para a ligação no anel. Então ele fica numa posição tensa, que a gente fala, e fica mais ou menos a 0,4, 0,6, depende do autor, 0,4 angstroms abaixo do plano do anel. Então perceba que o anel aqui ele fica distorcido. A gente fala que isso daqui está numa posição tensa, certo? Ele está aqui mais ou menos 0,4 anos, é 0,4 vezes 10 a menos 10 metros. É muito pequenininho, tá legal? O que acontece quando o oxigênio se aproxima? Ele se aproxima, certo, de um dos orbitais que ainda não estão preenchidos totalmente, não estão recebendo elétrons, e o que ocorre, na verdade, é que ele vai se aproximar, certo? Esses daqui provavelmente já estão ligados com os nitrogênios, os DX2Y2, certo? Que são os dos grupos EG. Só que o DZ2 não está ligado, não está completo, que seria aqui com a ligação ele estaria livre para a ligação, para receber o par de elétrons. Os outros orbitais, né, decorrentes do ferro, que é a configuração D6, estão comprometidos. O DZ2 estaria vazio aqui para receber os pares de elétrons, o par de elétrons, desculpa, o par de elétrons é conectado em orbitais vazios. Mas esses elétrons que estão aqui,
como não tem o oxigênio em cima um ligante em cima do DZ2, ele não está sentindo tanta repulsão. Esse grupinho aqui, o EG, não está sentindo tanta repulsão. Então, o ferro, quando ele está na desoxihemoglobina, ele está com spin alto, certo? Esses caras aqui, esse conjunto de orbitais DZ2, DX2 e Y2, né, se você observar mais ou menos nessa representação dos orbitais, é esse daqui em azul, certo? Esses em azuis, ou esse em pink. Se você olhar nesse plano aqui, que está sendo desenhado, esses orbitais chegam até a borda aqui dessa aresta, enquanto esses orbitais DXY, por exemplo, eles estão mais para dentro. Então, os orbitais DX2, Y2 e também o DZ2, eles são os que são mais longos em termos de alcance, né, do átomo de ferro 2, do íon ferro 2. Então, são, digamos assim, são eles que determinam o raio ou o diâmetro desse cátion. Se esses orbitais estão ocupados, eles determinam esses raios. Quando o oxigênio se aproxima, o que acontece é que eles sentem essa aproximação como sendo de um ligante de campo forte. Então, essa repulsão aqui começa a aumentar, porque antes não tinha ninguém aqui, certo? E principalmente do DZ2. E aí, o que acontece? Os elétrons vão para o grupo de orbitais T2G. Então, há uma inversão de spin alto para spin baixo quando o oxigênio se aproxima. Quando isso acontece, esses orbitais ficaram vazios, justamente esses daqui. Então, agora o diâmetro do átomo passa a ser contado só pelos orbitais de XY, YZ e DZ, certo? Então, encolheu. Há uma variação de 17 picômetros, né? Foi de 78 para 61 picômetros o raio, no caso, né? Uma variação de raio de 17 picômetros. Então, o ferro fica menor, sem perder elétrons, simplesmente ele inverteu, os elétrons foram transferidos para orbitais mais internos ou menores, vamos dizer assim, certo? E com isso, o ferro ficou menor. Como ele ficou menor, ele estava num estado tenso, ele vai ser puxado para o meio do anel, para se ligar. Quando ele faz isso, como ele está ligado à histidina, ele puxa a histidina está presa na dupla hélice da molécula lá da proteína, que é a hemoglobina, e ela puxa a dupla hélice também. Então há um movimento mecânico, né, de toda a estrutura decorrente da mudança de spin alto para spin baixo do ferro quando a molécula de oxigênio se aproxima. Isso causa uma deformação estrutural na hemoglobina. Então é interessante. Aqui a gente vê mais ou menos o sistema, aqui ele no modo tenso, o ferro ainda não recebeu o oxigênio, vai receber depois, e aqui a posição da histidina ligado na hélice. Perceba que quando ela sobe, ela vai puxar isso daqui. Então ela não só desloca essa hélice, como ela faz ela rodar. Então tem tanto rotação quanto translação dessa hélice. Observa que esse espaço aqui, olha, que dá para ver a diferença aqui, está mais exposto, aqui menos exposto. Então a hora que ela puxa, certo? Ela fecha mais essa posição aqui e ela traz todo esse sistema. Uma representação um pouco diferente, né? O azul é quando não tem oxigênio, o vermelho é quando tem. E essas linhas aqui estão acompanhando as estruturas dos aminoácidos que estão presentes ali. Essa é a histidina, esse daqui em azul é o ferro não ligado, certo? Que está tenso, e em vermelho o ferro ligado, com oxigênio aqui. Então perceba, só a histidina aqui, olha, o deslocamento que ela faz daqui para cá. E ela puxa toda a hélice em direção ao anel porfirínico. Então tem uma translação correspondente a esses 15 graus de 0,8 angstroms, certo? E uma rotação de 15 graus. Então ele desloca 0,8 e roda 15 graus em relação à posição original. Então, dos dímeros, qualquer um deles, as cadeias alfa-1, beta-1 e alfa-2, beta-2. Como essas cadeias estão ligadas, é um tetrâmero essa hemoglobina, o que acontece é a transmissão dessa mudança estrutural, né, para as outras unidades via uma ligação que a gente chama de ponte salina, que a gente vai ver na próxima aula, nas estruturas adjacentes. Então, o que acontece literalmente é isso daqui. Conforme o oxigênio, isso daqui está indo e voltando para mostrar, o oxigênio se liga, a proteína se mexe. O oxigênio se liga, a proteína se mexe. Tá? Olhando de uma maneira mais ampliada e vendo toda essa modificação, a cor azul é sem oxigênio, a cor vermelha é com oxigênio. Aqui está mostrando o deslocamento. Então, a sua hemoglobina, 4 grupos M, e isso acontecendo num só, em todos, ela pulsa, certo? Cada vez que liga o oxigênio. Isso
decorrente da diminuição do tamanho do cátion ferro, porque houve uma alteração, uma mudança de spin alto para spin baixo desse composto de coordenação. Esse espaço aqui no meio, representado agora por essas superfícies de preenchimento, ele vai ser importante porque o sistema biológico, inclusive, criou uma molécula para forçar a reversão desse processo. Para você tirar o oxigênio, desligar o oxigênio daqui, ele não desliga, essa ligação é muito estável. Você tem que inverter esse mecanismo mecanicamente. Você puxa o ferro para baixo, através da rotação de novo de todo esse sistema, e arrebenta a ligação com o oxigênio. É assim que ele é liberado no tecido, porque caso contrário, você não consegue liberar o oxigênio da sua hemoglobina, certo? Esse efeito é conhecido como efeito alostérico ou efeito cooperativo, a gente vai ver ele mais em detalhes, né? E sem essa modificação estrutural, né, a ligação dos outros oxigênios dos outros grupos não seria possível, ela seria muito lenta e você não conseguiria carregar a hemoglobina com todo o oxigênio que ela transporta, ok? Para essa aula, para esse tema, né, existem esses dois livros aqui. Esse daqui também está disponível na nossa biblioteca virtual. Então vão lá, consultem eles. Eu vou pôr o link depois direto para esses dois aqui no mural, certo? E consultem eles, no caso, chama-se Química Inorgânica, do Wheeler, do Armstrong. Capítulo 26, Química Inorgânica Biológica, leia somente o item 26.7. E no Bioquímica, vá procurar na função proteica, item 5.1 da 7ª edição, que também está disponível. E é isso aí, até mais.